Renato, isso é coisa particular, hein? Não vai incluir no podcast, porque o Denis começou a gravar. Eu pedi para ele não gravar e ele tá gravando mesmo assim. Você comentou com a Jéssica a mudança? Não. Ah, porque eu fui falar para Você ela. falou comigo? Eu fui falar para ela agora, antes do menino chegar. Ela fez uma cara de quem já sabia. Falei, será que o Denis Candongueiro já foi falar? Ao contrário do que você pensa, eu não sou fofoqueiro. O que vocês me contam, não vai pro podcast, mas eu não conto assim. Maria Fifi, você tá... a verdade é Maria Fifi, não conta nada pra você que você tá só esgoelando. Aces, quinto andar. Pessoal, esse episódio a gente vai focar em cultura de inovação. Eu tô gravando essa cabeça aqui muito rápido pra Flavi começar a ver a novela dela. Gênesis, né, Flavi, a novela? Gênesis vai estrear hoje. Eu tô muito curiosa para entender como é que vai fazer uma novela sobre a história do começo do mundo segundo o cristianismo. Vamos lá, vamos ver. Aí você vê o tipo de conversa que eu tenho nos bastidores aqui da gravação do podcast e você vê quais são as prioridades da pessoa. Depois desse tipo de conversa, isso aí você não conversa comigo não, nem vem. O episódio de hoje ficou muito legal. A gente conversou sobre cultura de inovação em empresas. Espero que vocês gostem. A gente falou como começar a cultura, quais são os valores que a gente tem que tentar incentivar e como construir e desconstruir crenças em torno desses valores, né? Ficou um papo bem legal, bem descontraído, porque não tinha como ser diferente com nós dois aqui. Não é isso, Flavi? É isso aí, Denis. Como eu estou aqui hoje presente, eu consegui fazer aquelas amarrações bacanas com o podcast passado que o Denis não consegue fazer. Então, você vai ter quase uma trilha aí de como começar a inovação dentro da sua empresa, dentro da sua startup, né, dentro da sua instituição. Tá bem massa mesmo, tá valendo a pena. Pessoal, vamos lá, vamos pro episódio. Um abraço. A ACES tem o propósito de democratizar a inovação. Nós acreditamos que a inovação tem que ser simples, prática e efetivamente para todos. Por isso, desenvolvemos o conceito de rede de inovação, onde você pluga sua empresa e já tem um setor de inovação com o know-how e os especialistas necessários para transformar suas ideias em resultado. Se você está desenvolvendo um setor de inovação ou quer otimizar os seus resultados através da inovação, conversa com a gente que a gente pode te ajudar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Inovação com a âncora desse trem hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast chamado Inovação com Y. Eu sou o Denis Ferrari, seu humilde host. Estou aqui com nossa produtora, ditadora à prova de balas em locais bem específicos, a Flavi Souza. Tudo bom, Flavi? Tudo certo. Eu não estou entendendo o que você está fazendo essa introdução, porque até onde eu sei, eu é que comando hoje. Independente de você comandar, eu gosto de fazer a introdução para manter o público num local comum, sacou? A galera já espera que eu vou fazer a introdução, então deixa que a audiência, eu sei o que a audiência espera de início de programa. Por isso que a nossa audiência está baixa. Inclusive eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para minha esposa na hora que a gente acorda, para manter o ritmo. Entendi. Tudo bom com você, Flavi? Tudo certo. E aí? E esse bebê nasce ou não nasce? Então, para quem não sabe, tá? Minha esposa tá grávida, vai ser meu segundo filho, vai ser uma geração que lá na frente a gente vai estudar dessa galera que ficou em casa e fez filho na quarentena. Enquanto a gente está gravando aqui, a gente dá mais ou menos um mês do nascimento. Eu voltei de 2 dias aqui de consultas pré-natal muito puxadas, e em homenagem ao meu filhão que ainda não nasceu, mas da minha filha também, que já está aí me azucrinando, tem 2 anos e pouco, a gente lançou o último episódio sobre paternidade. Enfim, talvez tenha sido um dos mais diferentes que a gente fez em termos de tema, um dos mais pessoais para mim. Fica aí uma homenagem para minhas crias e fica um conteúdo que eu acho que é relevante para todo mundo que estiver pensando ser papais. Até porque a gente conseguiu pegar pais, estilos e
timelines bem diferentes, né? Isso aí, é um podcast que saiu no dia 20 de janeiro. Esse nós estamos gravando no dia 19, mas vai sair no comecinho aí de fevereiro. Gravaram com pais, mas fica aí. Vem, Júlia Caiado, bora gravar sobre maternidade? Júlia da Global Touch, mãe empreendedora, super ativa na causa das mães empreendedoras. Bora gravar, Júlia? A gente fez um episódio sobre pais, a Júlia já está combinado com a Júlia dela fazer um episódio sobre mães, mais ou menos no mesmo formato, e vai ser mais uma vez que eu vou ceder minha posição de host aqui, para que alguém possa falar do conteúdo em primeira pessoa. Bom, mas o que a gente tem para hoje, Flavi? Hoje a gente vai falar de cultura de inovação. E a gente vai inverter talvez um pouco os papéis. Vou deixar você falar que você nem gosta. Então, vou deixar você falar do tema. Para variar, quem ouviu o episódio 20, que é a história da ACES, sabe que quando é o Denis, o entrevistado, ele faz uma pauta quilométrica, apesar de reclamar das minhas pautas, dos meus roteiros, quando ele é o entrevistado. Ele faz a própria pauta. A pauta tem aqui 4 páginas. Então, se preparem, façam uma pipoquinha e vamos lá que tem muito conteúdo aí para a gente discutir hoje, mas é um tema extremamente importante. Mas seria bacana você explicar o porquê a gente vai falar desse tema, o que desencadeou. Bacana. Enquanto rede de inovação, a gente tem não só startups aqui, mas também empresas. A gente é muito procurado por empresas que estão iniciando um setor de inovação ou estão com algumas práticas de inovação no seu início, e eles procuram a gente para ajudar no desenvolvimento desses setores. Inclusive, se você está nessa situação, procura a gente, que a gente tem a melhor oferta para você começar. Porém, a gente pegou todas as dúvidas mais comuns e preparou 3 episódios especiais para falar de inovação especificamente nas empresas. Um episódio focado em cultura de inovação, o que é isso e por que é importante desenvolver. Um segundo episódio focado em gestão de inovação, métricas, indicadores e políticas para você fazer a gestão do setor de inovação e das ideias das pessoas da empresa. E um terceiro episódio focado na parte de relacionamento com startups e inovação aberta. Então, esses 3 episódios, eles vão ser grande start para você que está à frente de um setor de inovação ou para você que está querendo investir em inovação na sua empresa, poder entender os desafios e estar um pouco mais embasado para começar. E como inovação é sobre pessoas, e a gente fala muito isso daqui, o fundamento, antes da gente falar de gestão e de relacionamento, é falar dos desafios para a criação de uma cultura de inovação. Então, o episódio de hoje vai ser focado em cultura de inovação. Massa! Então, para a gente começar a falar de cultura de inovação, eu acho que é importante, e considerando que a gente está falando hoje para um episódio, para um público, né, de empresas, empresários, colaboradores, que é bacana a gente começar desmistificando e entendendo o porquê uma empresa deve inovar. Por quê, Denis? Inovação ela não é uma coisa subjetiva, apesar de ser muito legal e apesar de ela estar no hype cada vez mais, a gente inova por 3 questões muito práticas. Primeiro, eu inovo na minha empresa para torná-la mais eficiente. E isso gera diferenciais competitivos com relação à minha concorrência. Quanto mais eficiente a minha empresa for, mais eu deixo os meus concorrentes para trás. Buscar formas mais eficientes de fazer o que eu faço hoje, geralmente é a primeira camada de inovação. Melhorias, otimização de processos, novas formas de operar, torna a empresa mais eficiente e aumenta, no geral, a lucratividade. Essa é uma primeira camada. Tem uma segunda camada que você tem que pensar, que é o seguinte: os seus clientes de hoje não serão necessariamente os mesmos clientes amanhã. Podem até ser as mesmas pessoas, mas eles podem não ter os mesmos anseios, as mesmas necessidades, as mesmas preferências. Ou seja, se eu atendo a uma determinada clientela hoje,
eu posso utilizar a inovação para descobrir o que mais eu posso oferecer para essa clientela ou melhorar a experiência que ela está tendo com o meu produto ou serviço. Ou seja, eu posso pensar em inovação focada internamente como fazer melhor o que eu já sei fazer, ou pensar pela perspectiva dos clientes, como agradar mais ou fazer coisas diferentes para os clientes que eu já tenho. Além, obviamente, de nesse processo, você também poder pensar em quais outros clientes você poderia atender, o que também melhora os seus resultados financeiros e traz, principalmente, uma redução de risco, porque quanto mais diluído for a sua clientela, quanto mais diluído for o seu faturamento, mais seguro vai ser a matriz econômica do teu projeto. E, juntando essas duas coisas, no final do dia, a gente tem que entender que nenhuma empresa vai ser a mesma ao longo do tempo. E toda empresa tem como desafio vencer o tempo. Se a gente voltar 10 anos atrás, a gente tinha um mercado completamente diferente, principalmente no digital. Se a gente voltar muito tempo atrás, você pega empresas que antes eram consolidadas, por exemplo, como a Rede Globo, hoje tem muito mais concorrentes do que eles tinham lá atrás, e hoje eles têm que buscar formas de ser mais eficientes financeiramente nas suas produções, e tem que buscar formas de atender uma clientela que já não está mais consumindo televisão como consumia anos atrás. A gente está falando de uma empresa que sempre foi líder de audiência, sempre foi a primeira dentro do seu segmento, e ainda assim ela não está livre das mudanças que o tempo traz, que são novos concorrentes com propostas mais sedutoras, novos entrantes no mercado, né? E a mudança de hábito da clientela. No final do dia, a Globo ela não está perdendo audiência para a Record, para o SBT, essa não é a questão. A gente está consumindo conteúdo de um jeito diferente, as gerações estão consumindo cada vez menos televisão aberta, e se a Globo não se adaptar, ela vai ficar para trás. Eu estou trazendo a Globo como um exemplo para mostrar o seguinte: não interessa o quão consolidado você esteja hoje, provavelmente vai aparecer um concorrente mais eficaz, mais eficiente que você, e provavelmente o seu cliente vai evoluir nas suas necessidades e preferências. Se você não inovar nessas duas áreas, o tempo vai matar a tua empresa. Quanto tempo isso acontece? Depende do seu segmento, depende do quão visado está o seu mercado. Mas toda empresa ela tem que se transformar, porque o mercado se transforma de tempos em tempos. E quem tinha inovado nos últimos anos, talvez um exemplo ruim, mas importante de ser falado, é que quem realmente estava inovando e desenvolvendo muita coisa dentro da empresa para ser mais eficiente, para atrair uma nova experiência para clientes, passou pela pandemia de um jeito bem diferente das empresas que não estavam preparadas, né? Muito bom ponto, né? Não sei. Quando a gente grava um podcast, a gente está eternizando um momento, uma história. Quem vai ouvir isso anos-luz desse momento vai conseguir fazer essa conexão bem bacana de mercado e do que aconteceu e as empresas que conseguiram se sair bem e aquelas que não, né, nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Achei interessante lembrar aqui que nós estamos no episódio 29 e a Globo iniciou a conversa no episódio 1. Eu não sei se você lembra disso, Tênis, mas a Globo foi usada como exemplo quando a gente começou a gravar o podcast no início de 2020. A gente estava no período de Big Brother Brasil, com os primeiros youtubers, né? Não só youtubers, mas influenciadores digitais, né? Essa nova modalidade, essa nova profissão. E a Globo foi citada nesse episódio, é bacana, é o episódio que a gente fala de inovação, quem puder revisitar, justamente por essa tentativa de se reinventar, né? Quando a gente gravou, nem a pandemia estava começando, então a gente nem sabia a proporção. Big Brother foi um sucesso justamente porque as pessoas ficaram dentro de casa, e a Globo conseguiu, talvez não só pelo formato e pela tentativa, mas
ajudou também a pandemia, as pessoas estarem dentro de casa, o Big Brother explodiu, a edição mais bombada, mas que ao mesmo tempo não foi suficiente para bater, por exemplo, uma Fazenda que a gente teve agora já no final de 2020, porque a Record viu muito o que a Globo tinha feito e ainda fez as suas melhorias. Estou falando aqui de reality show, gente, mas é para vocês entenderem a diferença que a gente tem de inovação e novidade, né? Acho que é um ponto bacana. Nem tudo que parece uau, que bacana, um trem novo, vai se sustentar como inovação ao longo do tempo. E a gente está voltando aqui agora no início, um ano depois, início de 2021, a falar da Globo e falar do quanto ela ainda está atrasada, o quanto ela tem que correr atrás. Porém, ela é um case, né? Porque ninguém pode dizer que ela não está tentando. Globoplay, produção independente que nem vai para televisão aberta, ela está se reinventando. A gente pode dizer se ela está no timing ou não, isso é um outro papo, mas se você pode considerar que a Globo está atrasada em algum aspecto, veja, a Globo é líder de mercado no segmento. Tipo, se isso é um desafio até para ela, né? Joia, mas vamos lá. Então, a gente entende agora o porquê uma empresa precisa inovar, mas daí vem um termo aí muito utilizado e a gente vê sempre que a empresa está buscando inovar, quando ela está procurando um analista de inovação, um head, um especialista, enfim, alguém de inovação, ela usa muito um termo que é a cultura de inovação. Cultura de inovação está na boca das empresas, mas muitas vezes a empresa não sabe exatamente o que é e por que é importante desenvolver. É quase um termo que ficou prostituído, digamos assim. Todo mundo fala, mas de fato nem todo mundo sabe o que realmente significa. Mas antes, talvez, até da gente entrar no significado de cultura, de inovação, é importante a gente saber o porquê, né? Por quê ir atrás de cultura de inovação? Por que desenvolver essa cultura de inovação? A forma mais eficiente de uma empresa inovar é a forma mais descentralizada possível. Quando a gente está falando de buscar mais eficiência ou entender melhor o seu cliente, as melhores ideias não virão necessariamente da diretoria, gerência ou dos cargos maiores. Provavelmente as melhores ideias virão, estou fazendo entre aspas aqui no podcast, do chão de fábrica. As pessoas que tocam o dia a dia da empresa e as pessoas que se relacionam no dia a dia com os clientes, eles podem se empoderar da inovação para criar ideias que vão aumentar a eficiência da empresa ou atender melhor essa clientela. Quando você cria uma cultura de inovação, você tem efetivamente toda a empresa pensando em formas de fazer diferente. E como você pega aquele ditado que duas pessoas pensam melhor do que uma, o diretor da empresa pode ser o cara mais experiente, pode ser o cara mais formado, pode ser, enfim, o bambambam do negócio. Só que na inovação, o que não interessa muito qual é o seu cargo. Inovação não vê o status do autor. Inovação quer dizer basicamente que qualquer um pode ter uma ideia e essa ideia, a ideia boa, pode estar na cabeça de qualquer um dos funcionários da empresa. Então, quando desenvolver uma cultura de inovação, tem a ver com a diretoria e a gerência entender que transformar a empresa não deve ser uma missão da diretoria ou da gestão. Transformar a empresa deve ser uma missão da empresa. Todo mundo tem que embarcar nisso. Inovação é sobre pessoas, como a gente fala muito aqui, né? A gente tem alguns cases, inclusive, né, de funcionários de empresa que tinham ideias muito massas e não enxergavam espaço para levar isso adiante dentro da empresa, saem da empresa e vão desenvolver esse negócio, viram muitas vezes concorrentes, até maiores do que a própria empresa, né? Da empresa que ele estava trabalhando. Sim, sim. Já compreendemos a importância de se ter uma cultura de inovação, mas talvez a gente tenha pulado aí o mais importante, que é entender o que é uma cultura de inovação. Então, acho que estamos preparados agora para conversar mais sobre o que de fato é a cultura de inovação. As
Você pode explicar para a gente, Denis? Vamos lá. Explicar o que é a cultura de inovação. Inovação, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, e basicamente a gente pode definir como o ato de tentar transformar ideias em resultados. Tem algumas palavras-chave aqui, e talvez a principal delas seja tentar. A ideia especificamente nem sempre vira resultado, ela sempre vira aprendizado. E como a gente valida a ideia, a gente nunca sabe se aquela ideia efetivamente vai virar resultado. O que a gente sabe é, sistematicamente, se várias pessoas tentarem transformar ideias em resultados, várias ideias irão gerar resultado. A gente pode pegar em cultura de inovação e definir inovação como tentar transformar ideias em resultados, para simplificar. Quando a gente vem para cultura, tem uma definição que eu gosto muito, que são normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro. E aqui talvez esteja a chave para entender o trabalho de liderança que tem que ser feito junto ao seu time, se você quiser fomentar uma cultura de inovação, de colaboração ou com qualquer outro valor que a sua empresa tenha. Vamos lá, novamente. Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo do outro. Se você quiser criar uma cultura de inovação, a primeira palavra-chave aqui é saberes. O que a sua equipe efetivamente sabe? É importante você entender que a matéria-prima para toda a criação são as referências que a pessoa tem. Quanto mais coisas eu conheço e quanto mais referências eu tenho, estatisticamente, mais elaboradas e completas serão as minhas criações. Como toda criação é um mix de coisas que eu conheço e eu misturo para criar algo novo, quanto mais referências eu tiver, melhor serão as minhas criações. E aí entra uma pergunta-chave. O que a sua empresa está fazendo para ampliar os saberes da sua equipe? E é interessante a gente tocar nesse assunto dos saberes, né? Eu vou acabar fazendo sempre um link com algum episódio antigo, né? A gente tem um episódio muito massa que fala sobre ideia e passa, então, por criatividade, que esse é o episódio 2. Quando a gente fala de referências dos saberes, a gente está falando de repertório, né? E é muito comum as empresas buscarem sempre um especialista de uma área X, demandarem as ações, os trabalhos daquela área X e ficar muito focado sempre na mesma área, sempre na mesma base de conhecimento, e falta aí um repertório, né? Falta você conhecer, muitas vezes esse é um dos pecados, talvez, de faltar você conhecer outras coisas e você beber de outras fontes, né? Então, quando você pergunta o que a empresa está fazendo para ampliar os saberes, acho que passa muito por isso, né? A gente fala muito do profissional perfil T, né? Que não é aquele especialista em uma coisa só, mas aquele que tem uma área, assim, de um certo grau de especialidade, mas que ele é multidisciplinar, ele consegue passar por diversas áreas. O quanto as empresas estão incentivando esse saber por meio de abertura de repertório, por meio de multidisciplinaridade, por meio de múltiplas fontes de informação, de conhecimento, e etc. É um ponto muito bacana que a gente vê que ainda estamos começando a engatinhar, muitas empresas ainda começam a engatinhar nessa questão de profissionais múltiplos, né? E aí tem uma questão que é a seguinte, né? Você pode reparar que de uns anos para cá, todo mundo tem a ideia de um aplicativo. Mas porque o smartphone se barateou, a gente começou a incluir aplicativos no nosso dia a dia para múltiplas coisas, isso entrou nas referências de todo mundo, então todo mundo hoje consegue imaginar um aplicativo novo, porque conhece como outros aplicativos funcionam. Isso está no nosso dia a dia. Quanto mais coisa uma pessoa conhece,
mais referência e bagagem ela tem para criar algo novo. Nenhum conhecimento, pela perspectiva de criação, ele é jogado fora. No final do dia, você tem que entender, quanto mais a sua empresa fizer para ampliar os saberes da sua equipe, mais qualidade as criações deles terão, porque mais possibilidades a sua equipe vai conhecer. Isso vai influenciar tanto nas ideias de melhorias operacionais, quanto nas ideias mais sofisticadas de novos produtos ou serviços. O primeiro passo para se criar uma cultura de inovação é efetivamente estabelecer rotinas e processos que viabilizem o aumento do saber contínuo da sua equipe. A segunda palavra-chave nessa definição de cultura são crenças. E aqui entra uma das coisas mais importantes e mais subjetivas quando a gente está falando efetivamente de cultura. Crenças leva à seguinte pergunta: o que a sua empresa efetivamente acredita? O que a gente acredita molda a nossa atitude e pode nos mover ou paralisar. As nossas crenças, elas podem ser impulsionadoras ou limitantes. E as nossas crenças são formadas através de gestos e histórias do nosso ambiente. Então, para dar um exemplo, imagina que o funcionário João chega para o seu gerente e fala assim: meu querido gerente, eu tive uma ideia aqui para fazer a gente ser mais eficiente. Ao invés da gente fazer o processo desse jeito, por que a gente não faz desse novo jeito aqui? Se o gerente chega para o João e fala: João, foca no teu trabalho, faz do jeito que sempre deu certo, você cria no João uma crença de que inovação não é bem-vinda, pelo menos para esse gerente. Quando o João conta essa história para os seus colegas de trabalho, se instala uma crença que essa empresa não é afeita a novas ideias. Essa crença vai limitar o comportamento das pessoas. Porque como elas acreditam que essa empresa não é aderente a novas ideias, mesmo que esse fato, que esse gesto não tenha acontecido com uma pessoa em específico, essa história criou uma crença naquela tribo, naquele grupo. E aí entra uma pergunta chave. O estilo de liderança da sua equipe, dos seus gerentes, estão alimentando que tipo de crenças dentro da sua empresa? Se você possibilita que as pessoas deem uma ideia, por exemplo, mas uma ideia dá errado e as pessoas são punidas, você está alimentando uma crença que o erro não é bem-vindo. E qual é o problema dessa crença? É que para a inovação, o erro faz parte. Assim como num processo comercial, a gente não sabe dizer quais negociações vão fechar, a gente sabe que estatisticamente um conjunto de negociações vão ser abertas e um percentual disso vão ser convertidas em vendas. Na inovação é assim também. Um conjunto de ideias vão ser iniciadas e algumas vão se transformar em resultado. Quando eu puno as ideias que ficam no meio do caminho, eu crio uma crença de que o erro não é tolerado, e se essa crença existir, eu estou limitando, fazendo um desincentivo à inovação. Você me fez lembrar, não sei se quem está ouvindo a gente já viu essa história, não sei nem se você já viu, acho que você já viu, porque eu já usei ela numa oficina que eu fiz de criatividade, eu usei esse exemplo. Aquela história do macaquinho, dos 5 macaquinhos que estão presos. Vou contar para vocês, gente. Foi um experimento, né? Você coloca 5 macacos dentro do lugar fechado, com um cacho de banana pendurado e uma escada que leva até esse cacho de banana. Quando o primeiro macaco tenta subir a escada para alcançar as bananas, ele toma um jato d'água, só que não é só ele que toma, todo mundo ali, todos os 5 macacos tomam um jato d'água. Ok, a primeira vez, vamos tentar de novo, vai o segundo, acontece a mesma coisa, todo mundo é molhado. Só que aí eles entenderam que é um trem que você sobe a escada para tentar alcançar a banana, você vai tomar um jato d'água.
que acontece? Eles começam a bater nos macacos que tentam subir a escada, porque daí, não sobe aí, porque se subir aí a gente vai se molhar. Ok. Aí você tira um macaco e coloca um novo. O novo que não sabe de nada vai fazer o quê? Vai tentar subir a escada. Quando ele tenta subir a escada, ele apanha, porque os outros já sabem o que significa. Ele está apanhando, ele não sabe por que ele está apanhando. Os outros 4 sabem. Sucessivamente, você vai trocando macaco por macaco, até que os 5 sejam trocados. O que está acontecendo no final? O 6º macaco que entrar vai apanhar e ninguém sabe por que está batendo, porque ninguém mais tenta subir. Ninguém mais sabe que se subir a escada e for chegar na banana, todo mundo vai ser molhado, todo mundo vai ficar encharcado. Os macacos já não sabem mais o porquê eles não podem subir na escada, eles simplesmente estão apanhando porque a cultura agora olhou para a escada, ameaçou subir, apanha. Ninguém sabe por quê. E isso acontece muitas vezes em empresas, no governo, em tudo que é canto, de às vezes um funcionário novo entrar, o antigo passa para ele como faz as coisas, ele vai naquela rotina e nem sabe o que está fazendo, e às vezes era alguma coisa que já não fazia nem mais sentido, algum relatório que não fazia mais sentido, está sendo feito, está sendo enviado. E aí acho que a gente entra num ponto que você citou lá no começo, que é o terceiro ponto, que são os hábitos, né? Porque dependendo, a crença pode até virar um hábito. Não sei se é essa linha que você vai seguir, mas e aí, o que são esses hábitos, então? Pessoal, você pode escrever os valores da empresa em uma parede e eles vão estar lá escritos. Quando eu disse que as crenças são subjetivas, é porque efetivamente as crenças são passadas para frente através de gestos e histórias que são contadas. As crenças, elas não precisam ser verdade, as crenças, elas não vão estar escritas em lugares nenhum, mas vão estar naquele grupo de pessoas, ou limitando, ou potencializando. Quando eu disse que é subjetivo, é no intuito de você não consegue, olhando para as pessoas, sem conversar com elas, sem entender, de certa forma, o dia a dia delas, sem adentrar no dia a dia delas, quais são as crenças dessas pessoas e tentar entender por que elas foram instaladas. Aqui está uma das maiores questões com relação à inovação. Entendam, a humanidade só é humanidade por conta da gestão de crenças. Boas referências para quem quiser se aprofundar no assunto, a gente tem agora um best-seller aí que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que fala muito da evolução humana e de como que a gente consegue atribuir motivações, construir crenças e como que isso nos organiza enquanto sociedade. Independente das crenças que nós construirmos serem verdadeiras ou serem falsas. Elas motivam as nossas ações. Você entendendo que a crença ela tem um papel na atitude da pessoa, o que você precisa fazer é estrategicamente pensar nos hábitos que a sua empresa vai implantar para que, a partir de rotinas e cerimônias, você consiga instalar as crenças corretas, independente de qual crença seja. Mas geralmente, quando a gente está falando de cultura, vai ter a ver com os nossos valores e os aspectos que a gente quer trabalhar. Inovação, colaboração, por aí vai. A terceira palavra-chave na definição de cultura são hábitos. E aí, efetivamente, quando a gente olha para uma gestão corporativa, se você consegue desenvolver os hábitos certos dentro de uma cultura organizacional, você tem um espaço para que nessas cerimônias os saberes possam ser trocados, histórias possam ser contadas e que crenças possam ser construídas através das histórias contadas ou dos gestos realizados pelas lideranças. São nas cerimônias rotineiras que você pode, de maneira pública, elogiar a criação, elogiar a tentativa de inovação, fazer um reforço positivo com relação aos comportamentos que você quer ver instalados no time que você está trabalhando. E entenda isso. As 3 palavras-chave
saberes e crenças, a manutenção dessas duas palavras depende da terceira, que são os hábitos. Uma pergunta que eu faço para você: na sua empresa há um momento, algum tipo de cerimônia, reunião ou rotina para que os funcionários possam compartilhar uns com os outros o que eles aprenderam nos últimos dias, no último mês? Na sua empresa há algum momento para que os funcionários possam mostrar o resultado dos trabalhos que eles realizaram? Na sua empresa há alguma rotina para que histórias possam ser contadas e inspirar outras pessoas a ter as mesmas atitudes? Os hábitos são a chave para você conseguir compartilhar saberes e criar crenças corretas na sua equipe. Não tem como falar de pessoas e culturas sem você entender que a cultura vai ser desenvolvida através das cerimônias, das rotinas, dos exemplos, dos gestos. E isso exige consistência. Não é uma coisa que você faz uma vez por ano, não é uma coisa que você faz sem consistência, sem periodicidade. A cultura só é criada se a rotina é mantida de forma consistente e se a rotina promover a troca de saberes ou a manutenção das crenças. Inspiração, gestos, tudo que a gente vem falando aqui. Efetivamente, essas três palavras resumem muito do que a gente vai falar no restante do programa: saberes, crenças e hábitos. Essa análise que você fez, né, esse conteúdo que você trouxe, apesar da gente estar no episódio de cultura de inovação, mas você conceituou muito bem o que é cultura. E serve tanto para cultura de gestão de pessoas, cultura de gestão de conhecimento, cultura em suas diversas funcionalidades. Saberes, hábitos e crenças vão estar em todas as ações da empresa, não somente na inovação, mas de forma geral. Inclusive o que a gente chama de cultura da empresa, né? Cultura dos valores da empresa, que você bem frisou. Aí, entendendo, então, cultura, entendendo que inovar é você observar uma oportunidade, enxergar uma oportunidade, dali você ter uma ideia e começar o desenvolvimento dela, com validação, com investimento, até você obter um resultado. Como a gente linka essas duas coisas, a cultura com a inovação, gerando uma cultura de inovação? Acho que vai ficar até mais tangível para quem está ouvindo a gente, se a gente conseguir contextualizar até no nosso dia a dia, como é que isso funciona, tentar exemplificar de uma forma que fique mais palpável. Sim. Como é que a gente une, então, esse conceito de cultura com o conceito de inovação, que a gente já explorou muito mais até no primeiro episódio do podcast, como é que a gente une tudo isso e transforma em uma cultura de inovação de fato? A primeira coisa de você entender é que o que você tem que promover nos seus funcionários, na sua equipe, é que eles sejam inspirados a inovar. A gente criou aqui na ASIS uma série de cerimônias e rotinas de compartilhamento de conteúdo e de construção de crença em torno do que a gente chama de manifesto, que são 12 termos que a gente vai trazer aqui como exemplo para contextualizar o que a gente acredita serem atitudes que viabilizam a inovação de acontecer. Então, primeiro termo, faça diferente. Quando você vai estudar a inovação, você vai pensar no significado da inovação, vai pensar numa série de coisas. Mas no dia a dia das pessoas, elas não querem ser especialistas em inovação. O que você tem que inspirar é fazer uma fagulha que motive as pessoas a buscar formas diferentes de atingir os resultados, de cumprir, de vencer os seus desafios. O fazer diferente é a inspiração para a inovação. Quais são as crenças limitantes? A pessoa, ela pode crer: a inovação não é para mim. Inovação não é para a minha empresa. Não tem nada de diferente feito dentro do meu setor. O meu setor não inova. O meu cliente não quer nada novo.
Tudo isso que eu estou falando são crenças limitantes. Algumas formadas por falta de repertório, outras formadas internamente por gestos, muitas vezes feitos pela liderança da empresa. Efetivamente, se você quer inspirar as pessoas a inovar, o convite é: pense, crie formas diferentes de fazer o que você está fazendo hoje. Isso, efetivamente, não vai despertar o interesse de todo mundo. E talvez seja a principal questão aqui. Inovação é para todo mundo? Tecnicamente, sim. Mas na prática, não é todo mundo que vai ter a mesma paixão pelo processo. Quando você convida as pessoas a fazer diferente, é importante você entender que isso vai motivar as pessoas em diferentes graus. Algumas pessoas vão ter inovação como uma filosofia de vida, outras pessoas vão ter inovação como uma ferramenta para vencer alguns desafios do dia a dia. Você precisa que a sua empresa tenha pessoas que sejam muito focadas em fazer muito bem o que elas sabem fazer, e você precisa ter pessoas que tenham a liberdade e autonomia de testar formas diferentes da empresa operar. Se você achar um equilíbrio dentro da sua equipe, essas duas pessoas vão, em graus diferentes, utilizar a inovação de acordo com o seu perfil. É um ponto muito importante também da gente observar, quando a gente fala de fazer diferente, que muitas vezes você só pensa em fazer diferente quando você está com algum problema. Deu um problema, então agora sim eu preciso pensar num modo diferente de solucionar isso, porque desse jeito não tá. E aí, fazendo um casamento com o que a gente falou lá no começo, com o que você falou lá no começo da pandemia, das empresas que cresceram, foram aquelas que já estavam inovando, independente de qualquer coisa, que é tomar muito cuidado para essa característica do fazer diferente, esse entendimento, estar presente a todo o momento. Tá dando certo? Tá dando certo, mas se eu pudesse fazer diferente, como é que eu faria? Eu não estou falando aqui que você precisa mudar o seu processo se ele está ok. Não é isso, mas é começar a pensar em cima de tudo que você está fazendo. Não esperar só os momentos de perrengue, não esperar só o momento de uma grande pandemia, não esperar só o momento de um novo concorrente no mercado para pensar, aí sim começar a pensar em como fazer diferente. Aí falando de hábito, né? Isso tem que estar rotineiro, eu tenho que olhar tudo e pensar como é que eu posso fazer isso diferente. E aí entra, talvez, a parte mais importante do que a gente tem que falar aqui hoje. Quando você convida as pessoas a fazer diferente, você tem que garantir que todas as pessoas que estão tentando inovar sejam ouvidas, se sintam acolhidas e respeitadas. Mesmo que as suas ideias não se transformem em resultado, mesmo que as suas ideias não pareçam geniais a uma primeira vista. E aqui é a coisa mais importante para a gente retornar à definição de cultura. Se você consegue fazer com que uma pessoa da equipe tenha a atitude de fazer diferente e que essa pessoa seja reconhecida por ter tentado ou conseguido, você cria uma crença, você estabelece um gesto da empresa para aquela pessoa para a manutenção da seguinte crença: isso é bem-vindo nessa empresa. Essa empresa quer que as pessoas efetivamente façam diferente. Mas como que as crenças se estabelecem? Como que o ser humano aprende? Com o feedback. Eu preciso fazer e ter um feedback da minha liderança, da minha gestão, sobre aquela tentativa. E aí, o que eu estou querendo dizer? Mais importante do que a tentativa em si da inovação é como que as lideranças, como que a diretoria faz de gesto de reconhecimento para as tentativas e para as conquistas. A maior manutenção de crença de que é possível fazer diferente nessa empresa é quando um funcionário consegue implantar uma ideia, é reconhecido por isso e todo mundo fica sabendo. Porque a partir daí é uma história real de alguém do grupo que conseguiu fazer diferente. Quando a diretoria reconhece, bonifica e amplia essa história, você cria a crença correta de que é possível inovar nessa empresa.
É possível fazer diferente. Aí a gente tem que voltar na história do repertório, dos saberes, porque os gestores que forem avaliar essa ideia, e nem estou falando de um processo grande de avaliação, não, mas alguém que vai escutar simplesmente um funcionário, um colaborador que traga uma ideia, ele tem que tomar muito cuidado para que a avaliação dele não seja feita simplesmente em cima do que ele sabe, enquanto gestor. Aí a gente vai no repertório, porque o que eu sei é uma opinião minha, baseada justamente nos meus saberes. E muitas vezes o que está sendo exposto, uma inovação, ela vem com uma bagagem diferente daquilo que já é conhecido, e por isso ela se chama inovação. Como é que a gente sabe se realmente aquilo faz sentido ou não faz? Validando? Testando? Aí vem para as outras crenças que a gente tem que fomentar dentro da equipe. Tem 2 artigos aqui que a gente utiliza no nosso manifesto, que são menos opinião e mais validação, e seu trabalho vale mais do que a sua ideia. Ninguém, gente, tem bola de cristal. Ou seja, se eu falo de uma ideia minha para você, você pode ter a sua opinião, mas a realidade está cagando para a sua opinião. O mercado não quer saber da sua opinião. Ser criativo é dar ideias, mas ser inovador é tentar transformá-las em resultado. Para que uma ideia vire resultado, eu tenho que provar que a minha ideia é boa. Por isso que o artigo Menos Opinião e Mais Validação, ele coloca todo mundo na mesma sintonia. O que eu acho não interessa, o que interessa é o que eu posso provar. Você acredita que se a gente mudar o processo de X para Y, o processo vai ser mais eficiente? Elabora uma forma de testar isso e me prova que o processo é mais eficiente. De posse dos dados, ninguém tem que achar nada. E aí entra um dos maiores desafios quando você quer criar uma cultura de inovação. Inovadores são pessoas que têm ideias e trabalham para transformá-las em resultado. Criativos dão ideias e não interessa muito para onde essas ideias vão. Quando vocês ouvem que o Google dá uma parte da carga horária para que os funcionários possam trabalhar nos seus projetos, efetivamente o que eles estão fazendo é viabilizando que os funcionários tenham, de forma planejada, uma parte da sua carga horária para serem inovadores. E isso acontece drasticamente no Brasil já. Não dessa forma. Mas é normal que os funcionários tenham projetos paralelos que eles toquem em horários alternativos sem atrapalhar o desenvolvimento das suas atividades rotineiras. E o artigo Seu Trabalho Vale Mais do que a Sua Ideia efetivamente mostra o seguinte: a sua ideia, uma ideia não implementada, não vale nada. Se você não trabalhar nela, ela não vai gerar resultado. Isso é para se criar uma crença do seguinte: criatividade sem trabalho não gera resultado. Opinião por opinião, eu fico com a minha, você fica com a sua. O que me interessa é o que você pode provar. Essa crença resolve um dos maiores gargalos que a gente vai falar no próximo programa sobre gestão de inovação. Avaliar ideias de terceiros pode ser um problema por N aspectos. Quando eu recebo ideias de alguém e tenho que aprovar essa ideia para que ela vá para frente, dizer se essa ideia é boa ou ruim, eu posso criar gatilhos para que as ideias sejam avaliadas sem crivos objetivos, posso criar problemas de relacionamento da equipe e posso criar crenças de que as ideias nunca são avaliadas do jeito correto e nunca são tratadas com o respeito que ela merece. Quando eu inverto o ônus da prova e digo, você tem uma ideia, valide a sua ideia, me mostre qual é a ideia que você tem que tem valor, você cria mais uma camada nesse funil. Porque é de responsabilidade do funcionário não só dar a ideia, mas também de validá-la. O que torna esse cara efetivamente um inovador. É alguém que cria, mas que também trabalha na sua criação. E um último artigo referente à inspiração é o Não Deixe para Amanhã. Gente, o dia a dia come a inovação.
Se as pessoas dão a ideia no mês que vem, daqui a um trimestre, no ano que vem, pode vir uma pandemia que inviabiliza a execução de qualquer coisa. A ideia que a gente deixa de validar hoje pode ser o resultado que vai fazer muita falta amanhã. Nunca deixe para amanhã a criação e validação das suas ideias. Amanhã pode ser tarde demais para validar. Quando você fala, gente, desculpe, mas tem uma calopsita, possivelmente ela vai acompanhar a gente agora até o final, os malefícios do home office, né? Quando você falou sobre a importância de se validar, de chegar não só com uma ideia vazia, mas talvez tentar colocá-la em prática da forma mais simples, mais barata possível, podemos fazer um paralelo com o que acontece com muita gestão que fala, tá, você vai me trazer um problema, mas traz a ideia da solução. Se tem um problema na empresa, você está observando, você pode me trazer problema, mas que prezam por aqueles colaboradores que trazem não só o problema, mas, o problema é esse, mas eu pensei que se a gente fizer isso aqui, talvez a gente consiga resolver. É mais ou menos essa linha. Você falou aí do último artigo, do não deixe para amanhã. Procrastinação, talvez um dos males, não sei se da população mundial como um todo, mas com certeza da população brasileira, pelos estudos, a gente sabe que a gente tem estudos e crença popular do próprio jeitinho brasileiro, né? Vamos deixando para o final, quando chegar perto a gente faz, isso a gente vê com inscrição, com tudo que a gente vai fazer, que sempre fica para a última hora. Será que isso é também o deixar para a última hora tem a ver com um certo medo de não saber, um medo de testar, um medo de não saber o resultado que isso vai gerar? Você tem alguma coisa nesse sentido que você acredita? Aí tem 2 artigos que a gente trabalha aqui que tem que ser trabalhado novamente na manutenção das crenças durante as rotinas. Todo mundo tem que começar a trabalhar com o que sabe e vai aprender o resto que você precisa aprender no caminho. Nenhum grande inovador que você for ver na história estava preparado para a inovação que fez. Ele começou e foi aprendendo o que ele devia ao longo do caminho. É assim que se faz. Porque a gente nunca está pronto para nada, gente. Isso é para a vida, né? A gente estava conversando aqui, quem tem filho sabe que você só sabe o que é ser pai, e como ser pai, ser mãe, e vai aprender ao longo do caminho. Não tem como se preparar para as grandes experiências. Tem, obviamente, como você aumentar ao máximo o seu repertório para lidar com as situações com o máximo de opções possíveis. Mas, efetivamente, você nunca vai estar pronto. Então, o artigo Comece com o que você sabe tem a ver com não acredite que você vai conseguir se preparar. Começa hoje e vai aprendendo no caminho. E tem uma outra coisa que a gente fala muito aqui na rede, que é o não se leve tão a sério. O que acontece, gente? Quando você vai fazer as primeiras inovações, quando você vai tentar tirar as primeiras ideias do papel, é natural que as ideias podem não dar certo e que você não tenha todas as respostas para fazer uma validação bem feita, que você não conheça as tecnologias envolvidas, que você não tenha todos os saberes envolvidos naquele momento. Seja porque a ideia não era tão boa assim, ou seja porque você errou no processo, é aquilo que a gente falou lá atrás. Todo processo de inovação gera aprendizado. Nem sempre ele gera resultado financeiro, mas ele sempre gera aprendizado. Você tem que ter uma atitude referente aos erros e às falhas de leveza. Então, poxa vida, você não é pior, você não é um mau profissional porque a sua ideia não deu certo, porque você errou durante a execução. Você aprendeu. Essa história forma a base de conhecimento da equipe. Toda ideia que não vai para frente entra para a base de conhecimento da equipe. Não se levar tão a sério é conseguir se colocar num local de desconforto e, caso dê errado, fazer piada de si mesmo. Não achar que você está fazendo, que você está arranhando os seus certificados, a sua imagem, a sua reputação. Todo mundo que tenta vai errar. A questão não é se você vai errar ou não. É como você vai lidar com o erro. E aí a gente tem 2 coisas. Para você que está tentando, lide com o erro com leveza.
E para você que está incentivando os outros a inovar, você tem a obrigação de entender os erros como aprendizado e lidar com eles com leveza. No final das contas, se a empresa faz um gesto de punição ao erro, você está indo contra uma cultura de inovação, porque o erro faz parte. A gente valida ideias para que os erros não joguem fora muito tempo, muito dinheiro e a marca da empresa. A gente valida justamente para poder errar em cenários controlados, com pouco recurso, com o menor dano possível. Mas o erro faz parte. Thomas Edison descobriu 1000 maneiras como não fazer, né? Exato. A penicilina veio porque o cientista, me fugiu o nome, gente, desculpa, esqueceu a amostra em cima da mesa. Então, assim, trazendo, gente, meu papel aqui é fazer amarrações, tá? Então, fazer conexões. Fazer amarrações, daqui para frente você vai ser conhecida como a irmã Flavi. Faz amarrações e traz o seu o amor em 3 dias. Então, vamos lá, para fazer mais uma conexão, mais uma amarração aqui. A gente falou no começo, estou falando muito a gente, porque como a gente está trazendo, né, a cultura que a gente usa aqui dentro da ACES, inclusive, eu vivo muito isso também, por isso o plural, né, apesar do Denis que está tocando, mas por isso o plural na fala. Quando a gente falou lá em cima sobre time, sobre equipe, sobre não se fazer inovação sozinha, né? E que inovação é sobre pessoas. Outro conceito muito importante dentro disso é a colaboração, porque pessoas trabalhando junto nada mais é do que um ato de colaboração, que tem, claro, suas diversas formas de acontecer, seus diversos modos, mas você tem mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto, na mesma empresa, você tem colaboração. Como você fomenta isso, aí é uma outra história. Se você de fato fomenta que as pessoas se conectem, que as pessoas conversem, que as pessoas troquem, ou se você acaba encaixotando cada uma em uma área, aí não é uma colaboração de fato, uma colaboração que instiga a inovação. Mas dentro de colaboração, como é que a cultura pode se manifestar? Se você quer que a inovação dê resultado, um dos jeitos mais efetivos é você viabilizar a troca entre as pessoas. A pessoa que teve a ideia e está tendo o trabalho de validá-la tem que entender que a responsabilidade é dela. Porém, justamente por a responsabilidade ser dela, ela tem que ser humilde o suficiente para pedir a ajuda que ela precisa, pedir outras visões e opiniões sobre a ideia dela, para que a colaboração possa agir como um fator multiplicador. Ou seja, tive uma ideia, as pessoas têm que ser incentivadas a apresentar essas ideias umas para as outras, para que eles possam trocar e o resultado final dessa troca seja uma ideia melhor do que a ideia original. A gente fala muito aqui que tudo é uma cocriação no final do dia, né? Porque a gente nunca viu uma ideia que veio para a ACES terminar do mesmo jeito que começou. Nunca. E é impossível avaliar se a gente fosse efetivamente colocar os créditos referentes a todas as modificações. É basicamente todo mundo que opinou, todo mundo que interagiu, todo mundo que deu feedback sobre aquela ideia. O inovador tem um trabalho de compilação, de fazer amarrações, né? De juntar tudo que ele está percebendo, ouvindo e aprendendo numa ideia melhor do que aquela ideia inicial que ele trouxe. Não tem como falar de inovação sem falar de colaboração. Além de inspirar as pessoas a criar e validar ideias, a sua empresa também tem que ter rotinas para que essas pessoas possam compartilhar essas ideias, pedir ajuda, e as lideranças têm que incentivar o trabalho colaborativo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ou seja, a liderança também tem que incentivar
ajuda para quem está pedindo. O dono da ideia tem que se sentir à vontade e seguro para pedir ajuda, e as outras pessoas têm que entender que, mesmo a ideia não sendo delas, a colaboração com esse inovador vai fazer com que as ideias gerem mais resultado no final das contas. É preciso ter um desprendimento de autoria aí, né? A gente não tem patente nesse momento, né? Criação, registro. Tem que trabalhar a ideia como um bem maior a ser trabalhado por todos, não importa se ela veio do estagiário, se ela veio do diretor, se ela veio do gerente. Gente, por mais que a ideia da ASIS tenha sido minha lá atrás, hoje a ASIS é uma junção de ideias de todo mundo que passou por aqui. Tem várias coisas hoje na ASIS que foram ideias da Flavi, ideias da Jéssica, ideias da minha esposa que trabalhou um tempo com a gente, ideias de pessoas que nem estão mais na equipe. Eu gosto de pensar as empresas como se fossem construções em Lego, que todo mundo tem a chance de botar uma peça. No final do dia, é uma autoria sempre coletiva. Mas é por isso que eu disse lá atrás que o seu trabalho vale mais do que a sua ideia. É importante entender que uma ideia que a gente dá, um feedback que a gente dá, pode ajudar alguém a consolidar, a construir uma coisa melhor. Mas o valor do inovador está no trabalho de liderar essa transformação. E aí, eu tenho uma visão e uma crença, e é isso que a gente tenta pregar na rede aqui, que a autoria tem muito mais a ver, dentro da nossa colaboração aqui, muitas vezes, com egos e vaidades, do que necessariamente com processos autorais. A gente analisa aqui na ASIS 20 ideias por mês. Todo mundo aqui recebe uma análise de 1 hora. Tem muitas startups que implantam as ideias que ouviram durante o processo de análise, startups que não entraram efetivamente na ASIS, que vocês nunca vão ver a gente reivindicando alguma dessas ideias. Para a gente é um privilégio conhecer esses inovadores, conhecer os seus projetos e poder colaborar de alguma forma. Mas o mérito pela execução dos projetos é dessas pessoas. Colaboração justamente eu vou ajudar o outro inovador, porque isso cria uma corrente de colaboração que se retroalimenta. É muita presunção nossa achar que no mundo de 6 bilhões de pessoas, já batemos 7, né? 7 bilhões de pessoas, só você pense naquilo. Eu não sei quantas vezes eu ouvi, tanto na ASIS como participando de coisas fora, Startup Week, de avaliação de projeto, tudo mais, quantas vezes eu ouvi, por exemplo, o supermercado delivery. Quantas vezes eu ouvi logística para entrega, tipo loja, tipo chip. Como a gente recebe muita ideia por mês, a gente recebe também sempre umas 3, 4 ou 5 ideias repetidas todo mês, assim. Versões diferentes de coisas que a gente ouve sempre. Quando você fala de que a gente não teria mesmo problema em ver uma ideia que a gente ouviu de um sendo feito por outro, porque, no fim, a ideia não era nossa, a gente não se envolve. O que a gente faz é dar feedback, isso não passa pela gente, né? Quando a gente faz análise de ideia. Mas é nesse sentido de que, para você entender que você pode ter uma ideia, e até tomar cuidado, já foi até abordado pedindo NDA e tudo mais, né, para a gente assinar. E no fim, gente, eu mesma recebi o cara que inventou o Uber, acho que 2 ou 3 vezes, que inventou o Uber antes do Uber ser criado lá fora. Eu ouvi essa história várias vezes, porque eu pensei no Uber lá atrás, muito antes do Uber surgir. É isso. Então, assim, a sua ideia sem trabalho, ela vai ser uma ideia, simplesmente, que outras pessoas vão ter e vão executar. É por isso que não dá para deixar para amanhã. Né? Exatamente. Talvez tenha um último ponto aí que seja um ponto crucial da inovação. Inovar é difícil pra caramba. Ter ideia é muito fácil, foi o que a gente falou, ter ideia é muito fácil. Por isso a gente tem vários criadores do Uber, mentalmente criadores do Uber, acho que a gente pode chamar assim. Porque ter ideia é muito fácil. Agora, começar a trabalhar e tirar ela do papel, aí o bicho pega. Não fica mais fácil trabalhar em cima das ideias. Aí talvez a gente esteja falando de resiliência. É isso, Denis? Os inovadores têm que entender que nunca os projetos ficaram mais fáceis.
de ser liderados, desenvolvidos ou tocados. Você começa com a versão mais simples possível, com a ideia, valida ela num ambiente seguro, faz a validação da forma mais simples possível, mas nenhum projeto inovador começou difícil e terminou fácil. Ele começa fácil e vai ampliando a dificuldade. Para você conseguir o resultado final, você precisa de foco e paciência. Inovar dá trabalho, e é por isso que a gente foca muito no trabalho da inovação, não na genialidade da criação. Efetivamente, convencer as pessoas a usar a sua solução, testar se a sua solução funciona, achar a versão certa da sua solução para que ela funcione, achar a versão certa da sua comunicação para que seu projeto seja vendido, testar pelo tempo certo para medir os resultados do projeto. Tudo isso exige foco e, mais do que tudo, paciência. Todos os inovadores que a gente conhece, eles são, se tem uma característica que junta todo mundo, é resiliência. Todo mundo tem que ter resiliência para passar pelas dificuldades inerentes ao processo da inovação. E aí é importante a colaboração, porque você tem uma rede de apoio nesse momento, a hora que os perrengues começam a acontecer, e, gente, a cada perrengue eles acontecem. E é venda que demora para ser feita, para ser efetuada, é cliente que dá problema e que entende errado, é alguma melhoria que você pensa que você está colocando, que no fim é um tiro no pé e que dá totalmente o efeito contrário, e você tem que ajustar. É muito perrengue e sozinho é muito difícil. Então, quando a gente fala que ninguém faz nada sozinho, não é só no sentido da execução, viu? É no sentido do apoio também, né? O empreendedor, ele precisa de apoio para seguir em frente. E muitas vezes esse apoio não precisa só ser dentro da empresa, né? Você pode ter um apoio de rede mesmo, você pode ter um apoio com outros empreendedores, outras empresas que estejam passando pelo mesmo momento. Aí, de novo, né, as conexões, aí a gente está falando até de repertório. Acho que a gente pode estar trazendo a questão dos saberes. Aquela outra empresa que já passou por isso, não que vai ser regra que você vai fazer da mesma forma, mas ela tem um case, ela tem uma história para te contar como ela passou, como foi para ela, e você pode se inspirar em cima daquilo para construir o teu caminho, a tua trajetória. Não fazer sozinho não significa somente estar entre os pares ali dentro da mesma empresa, da mesma instituição, mas também estar conectado com outras pessoas que estão ligadas ao mesmo tema, a mesma tratativa, né? As mesmas dores que você. Isso é muito importante. Muito bom, acho que a gente tem um panorama geral sobre cultura de inovação muito rico. Quem deu conta de chegar até o final com essa falação toda nossa aqui, vai tirar grandes proveitos. Espero que consigam chegar na empresa amanhã ou hoje, se você está ouvindo esse podcast de manhã, né? Já implementando pequenas ações. Começa pelo que você sabe, mas já implementa alguma coisa hoje mesmo. A gente tem muito conteúdo e que vocês já conseguem colocar em prática hoje, amanhã, mas o quanto antes. Denis, quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido? Pessoal, nosso objetivo com esse programa não é encerrar a discussão, mas é começar a discussão sobre cultura de inovação. O que a gente tentou trazer foi a forma como nós entendemos, a forma como nós construímos e o que a gente já entende que tem dado bons resultados, tanto na nossa rede quanto em outras culturas que a gente vê. Obviamente que cada empresa tem que achar a sua forma de implementar hábitos, crenças e saberes. O que a gente está dando aqui é um norte inicial. Tá? Se você precisar de ajuda, considere fazer parte da rede da Aces Inovação, porque a gente pode te ajudar no desenvolvimento da cultura, na gestão de inovação e no relacionamento com startups, pessoal. Se você chegou até aqui e tiver mais algum artigo que identificou que está faltando, tem algum ponto aí que a gente não falou,
também entre em contato com a gente, pode entrar pelo Inovação com Y, pode entrar pela ACES. Na descrição do podcast você tem acesso a gente de uma forma facilitada, mas não encerrem a discussão a partir deste episódio, né? Como o Denis bem colocou, é o início da conversa. Gente, tamo junto, vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que tenha sido um bom início de papo. Um abraço, galera. Obrigada, gente. E aí, Denis? Hoje... Que dia... Para de me cortar, homem. Vai, mulher, vai. Tô no minha porrinha, hein? Uai, a gente precisa... Vamos lá, Zona, fala aí. Para de me Você não tá com um roteiro de 4 páginas? Tô com um roteiro de 4 páginas aqui. Gente, foca, Denis. Vamos fazer um trem sério. Você não conseguiria, mano. Peraí, eu vou jogar esse vídeo. Ai, Renato, que inferno. Você se desconcentra muito. Não concentrei nada, falei mó bonitinho. Você jogou, nem tava esperando, você jogou aqui, eu fiz tudo certinho. Caraca, é sério que nós vamos voltar tudo que a gente já gravou? Tá falando sério? Vamos lá, take 2. E aí, Flavinho, tudo bem com você? Tudo jóia, e você? Gente, tamo junto. Gente, volta, Renato. Tamo junto, gente. Você, A gente tá junto, o negócio é esse. você na Globo seria um desastre, cara. Você não